Shalom, bom dia. Leitura de hoje será Mateus, de 1 a 4, e Salmo 60. Mateus 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Quim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relação sexual com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-lhes
com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem em Belém e nas proximidades todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo informado pelos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Levanta-te, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Contudo, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai, Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver em uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: prepare um caminho para o Senhor, endireite as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pense dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água, por causa do arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu que vens a mim? Jesus respondeu:
deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Mateus 4. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, o seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Agora, Salmos 60. Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus. Derramaste a tua ira, mas agora restaura-nos. Sacudiste a terra e abriste-lhes fendas. Repara suas brechas, pois está a ponto de desmoronar. Fizeste o teu povo passar por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. Aos que te temem, deste um sinal para que fugisse das flechas. Salva com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou: No meu triunfo
Dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, assim como Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe é a vasilha em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Ajuda-nos contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisoteará os nossos adversários. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Edneia, querida. Bênção demais, gente. Os evangelhos, né, extraordinários, que traz a genealogia de Yeshua, vai trazendo aqui todo um contexto, e é muita informação nesses 4 capítulos que a gente leu, a gente já passou por eventos extraordinários aqui da vida do nosso Messias. E eu quero destacar aqui brevemente um versículo que fala em Mateus 4:4. Mas Yeshua respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse trecho onde Yeshua ele responde ali no momento que ele está sendo tentado no deserto, ele está sendo tentado ali por Satanás, e ele vai dar essa resposta aqui, e essa palavra que ele cita, ela está ligada a um versículo de Deuteronômio 8:3, quando Moisés relembra o povo de Israel da experiência que eles tiveram no deserto. E Moisés vai dizer para ele assim, para eles: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te alimentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheceram, para te fazer saber que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha que extraordinário. Então, ele está citando aqui Deuteronômio 8, ele está citando aqui Moisés na resposta dele, né? Então, essa palavra relembra como Deus sustentou o povo de Israel com o maná durante 40 anos no deserto, um alimento que era sobrenatural, né? Que nos traz uma lição espiritual muito profunda. E aqui, onde Jesus estava, ele estava num momento significativo, né? Porque ele estava sendo tentado após 40 dias de jejum no deserto, né? Então, olha que interessante, o paralelo aqui, 40 anos do povo de Israel e ele aqui, 40 dias de jejum. Então, ele já estava com o físico dele já estava bem debilitado. E aí é quando chega ali o adversário ali para tentar Yeshua, né? E ele tenta, ele fala, olha, usa o seu poder para transformar as pedras em pão, né? O que ele está sugerindo aqui? Ele está sugerindo que ele priorize as suas necessidades físicas sobre a sua missão espiritual. E isso, queridos, é real até os dias de hoje. Quantas vezes você é tentado a priorizar a sua necessidade física sobre o espiritual? Quantas vezes você abre mão daquilo que é espiritual para satisfazer o conforto da sua carne, para satisfazer a sua conveniência física, carnal, imediatista? Essa tentação que Yeshua sofreu ali, o diabo ele continua repetindo isso até os dias de hoje. Esse exato momento, quantas pessoas agora poderiam estar aqui no Maná, mas falaram assim, eu quero dormir mais um pouquinho hoje. Eu vou dormir mais um pouquinho hoje, né? De priorizar a sua necessidade física sobre aquilo que é espiritual.
E Yeshua aqui, ele vai demonstrar o quê? A sua completa confiança no cuidado de Deus. Ele demonstra que a submissão dele à vontade do Pai acima das suas necessidades físicas. E um outro ponto aqui é que a identidade de Yeshua aqui como um novo Israel de Deus, que passa no teste, que é aprovado, onde Israel frequentemente falhou. Então, aqui, ele traz essa superação aqui. Onde Israel mais falhava, aqui nesse momento, ele é aprovado. Então, queridos, é algo assim que realmente traz um ensino poderoso para nós nessa manhã. Porque a estudar a palavra, se expor à palavra, ler a palavra, é literalmente um alimento para o nosso espírito. Assim como o nosso corpo precisa de alimento natural, a nossa alma precisa da palavra de Deus, queridos. Nós somos um ser que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Então, a nutrição espiritual, ela é tão essencial, ela é tão fundamental quanto a nutrição física. Então, essa palavra que, quando ele fala, né, toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, ele está trazendo aqui que toda a palavra, ela é uma instrução para nós. Ele está falando que tudo que procede da boca de Deus, não só a escritura essencialmente, né, mas toda a direção que o Senhor te dá, toda a revelação que o Senhor te dá, né, a profecia que o Senhor te deu, isso é toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, isso aqui, né, é o que vai te trazer vida. Essencialmente é isso que vai te trazer vida. Então, é muito importante, nessa manhã, a gente entender que Yeshua vence o diabo quando ele se posiciona nessa submissão ao Senhor, nessa confiança a Ele, né? E ele literalmente que sobrepõe as necessidades imediatas, a satisfação imediata dele, das necessidades físicas dele, né? Ele não abre mão da missão espiritual que o Senhor tinha dado para ele, independentemente da carne dele estar gritando ali por comida e dele ainda ser tentado, né? Então, é algo que a gente precisa trazer para nós hoje, porque isso vai gerar em nós, né, uma vitória muito maior do que você suprir algo imediatista para satisfazer a sua carne. Então, a gente precisa reconhecer, queridos, que a nossa saúde espiritual, ela é tão importante quanto a nossa saúde física. Você precisa entender isso. Você precisa cuidar do teu espírito, da tua alma, e você só tem uma fonte, só tem um meio de você alimentar e fortalecer e nutrir o seu espírito e a sua alma. É toda palavra que procede da boca de Deus, é toda palavra que procede da boca de Deus, a sua palavra, a direção, a revelação, toda palavra de Deus é o que te traz a vida, a nutrição, o fortalecimento, a vitória sobre as trevas. É onde te alinha no teu destino profético, é onde te impulsiona a você viver o extraordinário de Deus, é onde te faz você romper os limites da morte. Porque Jesus ele estava sendo preparado para algo muito maior. Ele estava aqui na preparação para exercer o ministério dele, que culminou o quê? Na vitória dele
sobre a morte. Então, se nas pequenas tentações, nos pequenos desafios, você cede, como que você vai alcançar algo extraordinário que o Senhor tem para te dar? O jejum, literalmente, ele vem para matar a nossa carne. O jejum aqui, ele tipifica você vencer a morte. Você vencer a morte. O meu apóstolo que fala, né? Depois de 40 dias de jejum, porque aqui nós somos um ministério que nós temos essa prática de jejuar 40 dias, e é sim 40 dias sem alimento nenhum, 40 dias só na água. Nós temos aqui essa prática, o meu apóstolo também tem essa prática no ministério dele, ele fala, ó, depois que você jejuou 40 dias, você venceu a morte. Gente, Yeshua é o nosso mestre. Ele fez, né? Se ele fez, é para os discípulos fazer também, gente. Assim como outros discípulos, outros homens de Deus fizeram na palavra. Né? Abraão, Elias, vão ter vários. Então, um ponto específico para essa manhã é esse, queridos. Nós não podemos ceder nas tentações, nós não podemos ceder à nossa carne, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, fazer o que tem que ser feito, cumprir a missão, avançar, porque Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Glória a Deus.